O senador Eduardo Girão, né, já está conosco aqui em nossos estúdios e vai falar, vai conversar. Hoje a gente tem muito que explorar aqui. Antes de passar para o Carlos, eu quero dar as boas-vindas ao senador Eduardo Girão e perguntar, né, senador, como é que o senhor... Foi uma luta, né, mas não tinha como o ministro Dias Toffoli ficar mais como o relator desse caso. Porque, veja bem, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse numa sessão na corte que um magistrado não pode julgar um caso onde ele está relacionado, sendo que ele mesmo fez isso. Ele julgou no caso lá, né, do 8 de janeiro, onde ele aparecia no processo verde e amarelo e inclusive disse, inclusive eu, este relator. Então, quer dizer, era um contraditório assim absurdo. Mas ele acabou dizendo isso e o ministro Toffoli apareceu. Se apareceu o nome dele, né, nessas investigações, ele não poderia nunca continuar à frente dessa relatoria. E, no entanto, ele insistia. E esse acordo, né, que foi feito, né, dizendo que os ministros, né, disseram que não tinha nada de errado, que ele poderia continuar. Do jeito que ele estava, com essa vontade louca de controlar essa investigação, depois, né, da bênção dos outros pares, o senhor acha que ele sairia? Claro que não. Então fez parte de um acordo. Falou, olha, a gente vai dizer, né, que você fez tudo certo e tudo mais, mas pica a mula, papai. Sai daí, porque senão não dá. E o trabalho de vocês está em cima, né? Vocês estão marcando sob pressão, né, senador? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, Paulo. Todos vocês que fazem parte desse trabalho redentor aqui. Hoje em dia você conta nas mãos realmente um trabalho de mídia, de jornalismo independente. Vocês fazem isso com muita qualidade. Parabéns pelo estúdio, pela estrutura. Realmente a gente está vivendo ali, dentro do Senado Federal, onde é a minha atuação, um momento decisivo, né? Porque não pode mais o Senado ficar assistindo de camarote, de forma covarde, apática, totalmente inerte em relação a essas denúncias todas, né? Resta aquela pergunta, teve um acordão na calada da noite ontem lá no STF, mas vem cá, e o que é que tem mais ali no celular do Vorcaro? Só falava do Toffoli? Não falava do ministro Alexandre de Moraes? Não tem nada do contrato de 129 milhões de reais da esposa do ministro Alexandre de Moraes? Não pode esquecer disso, né? Daí a importância do presidente Davi Alcolumbre se levantar, tirar debaixo dele os pedidos de impeachment, inclusive reforçados ontem, mas também abrir a CPI do Banco Master. Um requerimento de nossa autoria já angariou aí 51 apoiamentos, senadores assinando. Ou seja, dos 81, chegamos a 51 senadores querendo uma investigação ampla desse que é o maior escândalo, a maior fraude do sistema financeiro do nosso país, né? E também tem a CPMI, que também bateu recorde de assinatura de deputados e senadores. Então, o presidente Davi Alcolumbre, que recebeu a Polícia Federal no seu estado, né? O seu estado recebeu a Polícia Federal no indicado dele sobre esse caso do Master, porque teria repassado 400 milhões de reais dos fundos de pensão lá do Amapá, de trabalhadores que contribuíram a vida inteira, a fundo perdido para esse Banco Master, mesmo diante de alertas para não fazer isso. Então, será que o Senado cancelou todas as sessões? E eu repito aqui, 100% das sessões essa semana. Eu nunca vi isso, eu estou há 7 anos no Senado. E eu perguntei para os funcionários antigos, vocês já viram isso aqui? Rapaz, a gente está aqui há 40, 50 anos, a gente nunca viu isso. Olha a que nível nós chegamos. Eles cancelaram todas as sessões, ou seja, eu não posso usar um microfone parecido com esse aqui que tem lá na tribuna do Senado para denunciar, é o parlar. Parlar é falar. A gente foi impedido de debater esse assunto. Por quê? A quem interessa a exclusão do debate, o silêncio daquela casa? E na semana passada, nós tivemos apenas uma sessão de forma remota. Ou seja, a última sessão que o Senado do Brasil teve com senadores presentes
né? Foi em dezembro, meados de dezembro do ano passado. Então, chega do Senado prostrado, a sociedade quer que ele reaja, e a gente tem aí pedidos de impeachment do Moraes, pedido de impeachment do Toffoli. Mesmo com esse acordão aí, ele pode ter saído do caso Master, né? Ali da relatoria. Mas o Master não saiu dele. Como é que é a história dos irmãos do Toffoli com relação ao resort Itaiaia? E aquela viagem que ele fez no jatinho com o advogado do Vorcaro lá para a final da Libertadores da América? O que é que foi discutido ali? Porque depois ele avocou para si, né? Então, ninguém é trouxa. A gente precisa ir atrás disso. E eu acredito que o ambiente está muito mexido, os senadores, conversando com muitos deles, estão indignados com o que está acontecendo, e a gente não pode esperar, porque senão é melhor realmente deixar o plenário fechado do Senado. Vamos combinar, para economizar dinheiro, bota, sabe, não gasta ali com luz, com salário. Era bom até que todo mundo... esse mês eu estou entregando o meu salário, estou doando o meu salário aí para as entidades, né? Porque realmente eu não consigo colocar a cabeça do travesseiro, receber R$46 mil sem ter sessão ali, sem poder fazer o meu trabalho na plenitude. Então, eu estou muito esperançoso com esse momento do Brasil, porque furou a bolha, né? Esquerda, direita, quem é contra governo, todo mundo quer saber sobre o Banco Master e quem participou disso e quer ver a punição. Então, parabéns à imprensa, né? Alguns acordando agora, outros como vocês aí há muitos anos dizendo que estava tudo errado com relação a isso, e chegou a hora realmente do Senado cumprir seu dever e afastar ministro do Supremo. É isso que eu defendo. Olha, Carlos, muito bem colocado, né? Eu quero dizer que nós vamos até as últimas consequências com relação a esse caso. Não dá mais para fazer de conta que não aconteceu nada e de que está resolvido, né? Como você falou, a Constituição do Brasil foi afrontada, ao ordenamento jurídico nesse caso. E mesmo com esse acordão entre eles aí, um corporativismo doentio que tem dentro do STF, nós vamos agir dentro do Senado Federal. Se chegar à instância, se o Davi Alcolumbre não se mover, como durante todos esses anos ele não se moveu, jogando para debaixo do tapete toda essa sujeira, nós vamos ter que tomar medidas contra ele. Já estamos estudando isso, inclusive, né, dentro do Conselho de Ética. Cabe, obviamente, a gente fazer aqui uma reflexão, né, do ponto de vista prático de tudo isso, que é difícil tirar o presidente daquela cadeira, porque ele foi eleito há um ano atrás pela maioria esmagadora do Senado Federal, contra meu voto. Aliás, eu fui até o final da disputa contra ele. E também, sejamos justos, o senador Marcos Pontes de São Paulo. Eu tive 4 votos, o senador Marcos Pontes teve 4 votos e o Davi Alcolumbre ganhou de lavada, inclusive com votos dos que se dizem de direita, conservadores. Então, é difícil a gente tirar, mas não é impossível. Sabe por quê? Porque nós estamos no ano eleitoral e a população acordou, né? Como eu disse, furou a bolha e as pessoas estão cobrando os seus senadores com relação a uma postura mais firme em relação a esses pedidos de impeachment, a essa abertura de CPI. Olha, eu vejo lá na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, se movimentar num grupo de trabalho para ouvir Vorcaro, para ouvir o presidente do Banco Central. Ok, tá querendo mostrar trabalho, mas vamos combinar. Quem tem instrumentos legais fortes de quebra de sigilo, de convocações, é uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Então não vamos querer aí passar pano para esse tipo de coisa e achar que esse grupo de trabalho lá comandado pelo Renan Calheiros vai resolver isso, né? Nós esperamos que o presidente Davi Alcolumbre, e vamos cobrar. E eu garanto aqui para você, vou até as últimas consequências, nem que sozinho eu vá. Porque nesse momento não tem mais o que o Senado fazer, a não ser realmente abrir um processo de impeachment para se limpar um pouco perante a população que quer ver os poderes atuando de forma, vamos dizer assim, independentes, como tem que ser dentro da República.
Senador, nós temos acompanhado aqui toda a sua trajetória desde o início, né? O senhor é como um João Batista clamando no deserto. Desde o início, o senhor tem lutado. O senhor é um dos poucos, um dos raros ali dentro do Senado que faz aquilo que o povo quer, aquilo que os eleitores do senhor esperavam que o senhor fizesse. Só que o senhor sozinho não pode ir além. E aí o senhor tem feito um excelente trabalho. Isso que vocês fizeram ontem foi realmente muito, mas muito, muito importante, que é de protocolar esse pedido de impeachment. E não é porque nós estamos falando de ano eleitoral, porque o senhor sempre foi assim. Nós sempre apontamos aqui a ação do senhor. E poucos, como o senhor, estão fazendo exatamente a mesma coisa dentro do Congresso. Isso é um registro que nós temos que fazer aqui, é justo isso. E vou lhe dizer uma coisa, agora o senhor começa a se fortalecer, porque em se tratando de um ano eleitoral, muitos daqueles que estão ali no Senado vão pensar e vão agir a seu favor, ou seja, junto, ombro, vão ombrear com o senhor. Por quê? Porque 2/3 do Senado serão trocados esse ano. Para 2027, 2/3 não voltam. Não voltam. E aquele que quiser seguir adiante vai ter que se colar nas ideias, na postura, na luta do senador Eduardo Girão, do deputado Marcel Van Hatten, né? Temos que ser justo a essas pessoas. Eu lembro que, na época do Mensalão, o presidente da Câmara, o Severino Cavalcante, o senhor lembra disso? Claro. Pois é, ele foi retirado, lá no Conselho de Ética. Né? Ele foi retirado. Derrubar era uma coisa que parecia impossível e isso aconteceu. Desta vez, o senador Davi Alcolumbre não terá como manter as portas fechadas. Ele vai ter que abrir a porteira. Vai ter que abrir a porteira, porque se as investigações estão mostrando um ato irregular, crime, ele também estará cometendo crime de prevaricação por ser uma pessoa pública. E cometendo um crime de prevaricação, ele terá que responder por isso. Não adianta, não vai mais colar aquela história de, mesmo que 81 senadores, inclusive ele, estivessem assinado pelo impeachment, ele não colocaria para votação. Debochado, né? Não, ainda sai sambando. Sob desculpe aqui. Sambando literalmente. Está sambando em cima do povo brasileiro, inclusive dos eleitores que o elegeram. Desta vez ele não pode, porque senão estará cometendo um flagrante delito contra a Constituição. Vocês pretendem levar isso adiante no Conselho de Ética, como o senhor falou, até as últimas consequências, e as últimas consequências são justamente a cassação do presidente do Senado? Se ele não se movimentar na instalação imediata da CPI ou CPMI do Banco Master ou o impeachment do ministro Toffoli e Alexandre de Moraes, não tem outro recurso. Esse nunca foi feito ainda, a gente já tentou de tudo, né? E eu fico feliz em ver, por exemplo, um ato marcado já na Paulista, né, no dia 1º de março, estaremos juntos, né, porque é a união que faz a força. A população brasileira vai de novo para as ruas, a população brasileira não baixa a cabeça para esses poderosos de meia tigela que estão aí fazendo o que estão fazendo no país. E olha, eu não estou executando mais do que a minha obrigação dentro do Senado Federal, viu, Paulo? Eu fui eleito sem amarra nenhum pelo povo do Ceará, isso é muito importante, né, para fazer exatamente esse trabalho de independência, e não vou abrir mão disso. Então, não sou candidato à reeleição, sempre deixei claro, desde a campanha de 2018, né? Então, acho que o Senado, 8 anos, é muito tempo, inclusive tem uma emenda minha lá que causou um alvoroço danado dentre os senadores caciques, né? Que tem lá muito cacique. E eu participava da reunião dos líderes, porque eu sou o líder do Partido Novo no Senado, e a gente se reunia toda semana com o presidente Davi Alcolumbre, né? E questionava e tal. E o presidente Davi Alcolumbre, resolveu acabar com as reuniões. Faz uns 4 meses que ninguém tem reunião, olha só, 5 meses. E aí, um dos motivos foi uma emenda que eu fiz, né, junto com o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, que baixa
o mandato de senador de 8 anos para 5, dentro da PEC do fim da reeleição, que é positivo o fim da reeleição, eu aprovo, e a unificação das eleições, para acabar com esse negócio de 2 em 2 anos o Brasil para fazer eleição. Então, a gente fazia ali essa construção na Comissão de Constituição e Justiça e conseguimos ali, dentro de um parâmetro de 5 anos para todos os parlamentares, né? O deputado federal aumentava para 5, o governador, presidente da República para 5, para acabar a reeleição, mas o senador queria jogar para quanto? Chuta aí. 15. 10. Queria passar de 8 para 10, para ter essa convergência da unificação. Aí nós dissemos não, eu entrei com a emenda, o senador Carlos Portinho, do PL, abraçou, porque o Partido Novo é um partido pequeno ali dentro do Senado, só tem eu, e não pode fazer destaque, né, que é um recurso ali que a gente tem, e o PL fez o destaque, nós conseguimos uma unanimidade para reduzir o mandato de senador. Agora, os caciques deram um chilique lá no dia seguinte, lá na reunião, na casa do Davi Alcolumbre, mas eles vão ter que botar as digitais agora para, se quiserem, aumentar de novo, né? Então, isso aí a população vai ficar com essa bala na agulha, vamos dizer assim, para ver quem é quem ali dentro. Mas eu acredito que um dia isso vai ser moralizado, mais cedo ou mais tarde, eu não tenho dúvida, sabe, Paulo? Você conhece bem, o Brasil é para estar no topo do mundo e não passando por esses perrengues que a gente está vendo, por projeto de poder, pelo poder, inclusive Supremo Tribunal Federal. Aquela coisa, palavra é palavra, né? E a gente precisa aprender que existe político com palavra e com coerência. Eu me comprometi com o cearense na campanha e é muito tempo. Eu acho que eu não renderia o que eu acredito que estou rendendo hoje, no limite das minhas forças, se passasse mais 8 anos no Senado. Então isso é muito importante, a oxigenação, né? Vamos precisar trazer outros senadores, e tem nomes lá no Ceará, pré-candidato, como o general Guilherme Teófilo, né, que foi candidato a governador, combateu o Camilo Santana, né, lá naquela eleição que o Camilo foi eleito, e disse tudo o que ia acontecer, que o Ceará ia virar, o nosso Ceará ia virar um narco-estado, como hoje é, infelizmente, um narco-estado. Da direita, né, que vê o Estado um Estado mais eficiente, um Estado menor, um respeito ao dinheiro do contribuinte, livre mercado, né, defesa de valores, como colocou o Carlos Dias aqui, pró-vida. O brasileiro é pró-vida na essência, na alma. 80% dos brasileiros são contra a legalização, por exemplo, do aborto, das drogas, né? Então, falta coerência de muita gente que está na direita, que é conservador, porque para eles os fins justificam os meios. É como o jogo é jogado na política e se rendem a isso. Às vezes é melhor, até do ponto de vista humano, você perder com dignidade, né? Saber ter essa hombridade e ir para uma campanha difícil, mas pela porta estreita, do que ir pela porta larga, né? Para depois ficar amarrado, sem fazer o que tem que ser feito. Lá no Ceará, a Cecília sabe, nós estamos tendo aí um problema gravíssimo. A direita está querendo apoiar, ainda bem que vocês estão todos sentados, está todo mundo sentado aí, né? Tô vendo ali o Carlos, o Alfredo, você, eu. Seguro. Gente, estão querendo apoiar o Ciro Gomes. Oh, boy. O Ciro Gomes, que sempre se declarou ali de esquerda, né, e tudo, as posições assim estapafúrdias, querendo inclusive prender pastores durante a pandemia, né, bate no peito e diz que o Bolsonaro, ele redigiu a inegibilidade do Bolsonaro recentemente. Bateu no peito dizendo que foi ele, não foi outro advogado do PDT, não, foi ele. E outra coisa, chama de genocida, de ladrão, que os filhos são todos ladrões. Então, a gente precisa ter bom senso e amor próprio. Isso é uma questão até de amor próprio. Não vai além da coerência, né? Então, não justifica, para fazer um parente meu, eleger um parente meu, eu vou vender aqui essa coisa. Cadê o histórico do movimento da gente pró-vida, o histórico do movimento de direita, conservador? Vai para lata de lixo, porque se essa turma chega no poder, de novo, porque foram eles que colocaram o PT hoje no Ceará, agora, há pouco tempo atrás, e brigaram com o PT, e é uma história de revanche, né? A nossa pré-candidatura é pré-candidatura de proativa, para mudar realmente, quebrar esse paradigma, né? Então, realmente, a coerência precisa ser resgatada disso tudo, né? O Davi Alcolumbre é um exemplo. Não era para estar sentado na cadeira depois de tudo o que fez e o que não fez.
no Senado Federal, né, durante a sua primeira gestão. O Rodrigo Pacheco também a mesma coisa. Volta para o Davi e a gente vai votar nisso? De parabéns o senador Marcos Pontes, que foi até o fim, contra o partido, inclusive, que disse, você tem que sair, você tem que... Gente, tá certo, aí ele estava certo. Quem foi que recebeu o Vorcaro em 2024, fora da agenda, lá no Palácio do Planalto, com o Manteiga, articulando tudo, um lobista que ganha R$1 milhão por mês a pedido do PT. E estava lá o ministro Rui Costa junto, estava lá o ministro Alexandre Silveira junto. Eu pedi na CPI do crime organizado, né, que a gente convocasse essas figuras para falarem o que é que foi tratado nessa reunião com o Vorcaro, o pilar aí, o ponta de lança dessa fraude gigantesca que a gente está vendo. Aliás, o Brasil está cheio de escândalo, né? Tem essa do Banco Master, tem a do INSS, aposentados sendo roubados descaradamente, viúvas, deficientes físicos, pensionistas. Inclusive o Lulinha, o filho do Lula, do presidente da República, a Polícia Federal apontou que estaria recebendo R$300 mil por ano dessa fraude. Rapaz, tá tudo visto. É como falou, foi brilhante aí o Alfredo, tá tudo... as entranhas, as vísceras apodrecidas estão à mostra, né? É a luz chegando, isso é muito importante, né? Nada que está oculto vai ficar, deixará de ser revelado. Então, o que a gente está vendo no Brasil, Lucas, né? Evangelho de Lucas, exatamente. O que a gente está vendo no Brasil é isso, né? E a gente precisa manter firmeza nos propósitos, nas orações. Claro, oração, se você é evangélico, católico, espírita, continue firme, porque a gente vê movimentos ali pesados espirituais, sabe? A guerra é espiritual. E quando tem essa reunião de um PGR, que com todo respeito, eu até já pedi o impeachment dele no ano passado, né? Parece mais um puxadinho de escritório de gabinete de ministro do Supremo e do governo federal, não faz nada. Até hoje não respondeu a minha questão de suspeição do Toffoli, que nós entramos em 14 de janeiro, o conflito de interesse dele, essa história toda do jatinho, do taiaiá. Vem cá, essa coisa do taiaiá. Tá dizendo que houve transação? Tá. Mas vem cá, onde é que o Toffoli conseguiu essa grana toda? Pois é. Não é uma coisa... Primeiro, antes de tudo, de onde é que vem esse dinheiro, né? Então, me parece ali uma... como falou, né? Eles vão tentar a internet. É o sonho, é a obsessão deles. Ontem, lá no TSE, o Partido Novo entrou contra essa questão da escola de samba de dinheiro público. Olha só, dinheiro público só do governo Lula é R$1 milhão. Aí você pega governo do Rio, prefeitura do Rio, você vai ver aí os milhões de reais que estão envolvidos. E o documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro? Lembra, em 2022, ali no ano eleitoral também, como agora, o Brasil Paralelo tentando lançar esse depoimento e teve uma censura prévia de quem? Da ministra Carmen Lúcia. E ontem a ministra Carmen Lúcia disse, não, pro Lula pode. Né? Quer dizer, o negócio do Brasil Paralelo não tinha 1 centavo do dinheiro público. Mas pro Lula encher da bola dele no carnaval, na TV aberta, com dinheiro do governo Lula. Só não vê quem não quer, né? Então a gente precisa acordar, acorda Brasil mesmo, e dia 1º de março precisamos fazer juntos uma grande manifestação em São Paulo e continuar aí, combater o bom combate, que o Brasil vai se livrar dessa turma que não está conseguindo mais se articular muito não. Tanto é que agora, primeira vez que o Supremo volta atrás numa decisão, né, foi agora, e a gente sabe que outras situações virão aí na frente. São 2 pesos e 2 medidas, né? Tá muito claro. Tem lado na história. Lembra quando a gente não podia ligar o Lula em 2022 com o aborto? Ele sempre defendeu o aborto, o partido dele sempre defendeu, e a gente não podia falar isso. O presidente Bolsonaro, tentando a reeleição, não podia falar isso porque o TSE proibiu, censurou. Também não podia falar que ele era amigo do Maduro. O que foi que aconteceu meses depois? Lula assume e estende o tapete vermelho para receber o Maduro com honras de Estado,
Né? O Daniel Ortega, da mesma forma, você não podia dizer que eram amigos, e eles têm uma relação histórica. Né? Então o TSE teve lado e continua tendo. Essa é uma grande realidade por essa decisão da escola de samba. Desculpa, senador, não podia nem relacionar ele ao Foro de São Paulo. Não podia. Então, assim, é muita injustiça acontecendo, mas eu acredito nesse despertar, que tá um clima diferente ali. Eu já percebo um clima diferente. Olha, quer uma notícia boa? Sim. Eu não sei se vocês estão sabendo, o Senado Federal, semanas atrás, resolveu, pela primeira vez na sua história, indo 200 anos depois que foi instituído, fazer uma licitação de 90 milhões de reais em ano eleitoral para melhorar a imagem da casa. Olha só. Essa licitação é para mostrar os trabalhos que a casa faz em defesa da democracia. Quem é que vai ganhar com isso? Vamos lá, vamos partir aqui da questão da imagem eleitoral. Você tem, por exemplo, quem está nos assistindo agora, qualquer um que está debatendo aqui, tem o direito de ser candidato ao Senado, de tentar chegar. É um serviço público ali, um mandato de respeitoso. Só tem 81 no Brasil. Você pode concorrer nas próximas eleições se você é ficha limpa. Como é que você vai concorrer com 90 milhões agora que o Davi Alcolumbre está querendo dar, comprando espaço aí nas mídias e tudo, para promover os atuais senadores que já recebem 80 milhões de reais por ano para colocar com emendas parlamentares nos seus estados? É quase impossível, né, você não se perpetuar ali dentro. Né? Então, nós entramos contra isso. O partido, na verdade, não foi nem o Partido Novo. Eu entrei junto com o senador Magno Malta e entramos junto ao TCU para barrar essa licitação. Ontem nós tivemos a inspiradora notícia que o Ministério Público, junto ao TCU, o doutor Lucas Rocha Furtado, que é um subprocurador-geral do Ministério Público muito combativo, referendou, entrou dizendo que realmente é um absurdo isso, que desequilibra o pleito e pedindo a suspensão dessa licitação. São 90 milhões de reais. Vai ter um jogo político, porque o TCU é político. Aliás, esses tribunais tudinho, TSE, STF, né, esses STJ, são políticos, recebem político o tempo todo, faz sabatina, você já fica ali, é quase que um favor já, quando você aprova um cara daquele, né, você já fica ali devendo um favor. Você acha que vai acontecer o que depois? Né? Então, tá tudo errado, o processo tem que ser outro. Eu apoio projetos, temos projetos nesse sentido, para ter outro sistema de escolha de ministros, né? De que seja pela própria carreira, para ter independência, né? O mandato para eles não pode ser vitalício como é hoje. Está aí, os caras têm certeza que estão acima da lei. Aí tem colegas nossos lá, o Plínio Valério, que é brilhante lá do Amazonas, que ele diz o seguinte: eles não acham que são deuses, não, ele tem certeza que são deuses. Né? Então, essa consciência está muito aflorada. Tanto é que a imagem do STF está lá embaixo hoje no país. Pena que o Senado vai junto, porque não faz nada para impeachment essa turma. Muito obrigado a você, Paulo, pelo convite. Está aqui numa bancada, a honra é minha, a alegria é minha. Está aqui com o Carlos, com o Alfredo. Né? E, Alfredo, nós temos também outras convergências. Eu sou tricolor também, só que tricolor cearense. Né? Fui, inclusive, presidente do Fortaleza em 2017, quando o time saiu da terceira divisão para a primeira para a segunda e logo em seguida para a primeira. Ali a nossa gestão foi que iniciou essa arrancada. Mas quero dizer para vocês que eu, por ser do esporte, também converso nos estádios, né? Converso com as pessoas e é impressionante o que eu tenho visto ultimamente. Né? Eu tenho visto as pessoas não saberem o nome de 5 jogadores. Quem gosta de esporte, como eu não sei o nome de 5 jogadores da seleção brasileira. Eu não sei mesmo. E a Copa do Mundo é esse ano. Mas todo mundo sabe hoje o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Direitinho. Então, assim, tá mudando isso tudo. Eu espero que o Brasil volte a ter democracia. Hoje estamos em plena ditadura da toga,
né? Um regime que hoje comanda o Brasil, Lula e STF, né? As instituições enfraquecidas, PGR, uma lástima, né? Mas é através da eleição, né? E a gente vai no peito e na raça, né? A gente tem o dever de fazer uma mudança de quase todos os senadores. Deputados federais, muitos têm que sair, né? A população tem que avaliar como é que... Porque tem muito que aparece agora, viu? Cuidado, viu? Tem muitos que aparecem agora dizendo o seguinte, ó... tem que fazer esse impeachment, tem que fazer uma CPI. Ah, é? E o que é que você fez durante 6 anos, quando você estava no mandato agora? Por que ficou calado esse tempo todo? Né? Que bom que você veio, venha. Mas a população tem que saber separar quem são os oportunistas do momento. E vai acertar, o Brasil vai vencer, né? Esse país aqui, ele vai dar muitas alegrias para os nossos filhos e netos, mas precisa realmente, como diz, para encerrar, tem uma frase que eu gosto muito de Platão, 350 anos antes de Cristo. Ele dizia o seguinte: o destino daquelas pessoas que não gostam de política é serem governados pelos que gostam de política. Então, as pessoas de bem têm que ocupar. Você que está nos ouvindo, seja candidato a deputado estadual, a deputado federal, a governador, você está aí, gosta de política, você está assistindo uma hora dessa, um programa sobre política do nosso amado Brasil. Então, talvez você tenha uma missão. Eu nunca esperava ter chegado ao Senado, jamais, nunca me planejei para isso. E às vezes, quando é a vontade de Deus, as coisas se movem e chega lá. Agora a gente tem que tentar. Grande abraço, muita paz.